Helena Moura sempre acreditou que a memória humana era uma casa cheia de portas trancadas. Algumas se abriam com facilidade, revelando lembranças leves como o vento, outras exigiam força, coragem e às vezes até dor. Mas havia portas que ela aprendeu a não tocar, portas que guardavam sussurros, fragmentos e sensações que ela não tinha certeza se queria realmente descobrir. Aos 42 anos, Helena era considerada uma das melhores peritas forenses de análise comportamental do estado. Seu trabalho no Instituto Pericial Central a colocava diante das mentes mais intrigantes e casos que pareciam desafiadores até para os profissionais mais experientes. Ela se destacava pela frieza calculada, pela observação minuciosa e pela capacidade de encontrar significados nos detalhes mais despercebidos. Mas por trás de toda essa precisão, havia um passado que ela evitava. Um passado que se camuflava em fotos guardadas numa caixa de madeira, num porão de lembranças que ela visitava cada vez menos. A vida de Helena seguia metódica até o dia em que recebeu um envelope sem remetente no setor de correspondências internas. No registro, não havia informações oficiais sobre o remetente, apenas seu nome escrito com uma letra fina e inclinada, quase tremida. Ao abrir, encontrou duas coisas, uma fotografia antiga e um bilhete curto. A fotografia mostrava uma menina de aproximadamente 8 anos parada diante de uma casa de madeira parcialmente destruída. A menina estava descalça, segurando um ursinho sujo e olhando diretamente para a câmera. Atrás dela, a casa parecia ter sido consumida por um incêndio. No verso da foto, uma única frase escrita à mão dizia "Você não se lembra", mas estava lá. O bilhete, por sua vez, continha apenas uma data e um horário, nada mais. Helena sentiu o coração apertar. A menina da foto era ela. Reconhecia aquele olhar, aquele ursinho, o chão de terra batida. Mas não lembrava daquele cenário destruído. Não lembrava de incêndio nenhum na infância. A mente dela ficou inquieta como se algo profundamente enterrado estivesse tentando emergir. Nos dias seguintes, Helena mergulhou no trabalho para tentar ignorar o desconforto, mas o bilhete parecia uma ferida aberta dentro da bolsa. A data marcada se aproximava e, apesar de tentar ignorar, algo dentro dela dizia que precisava ir. Na noite indicada, dirigiu até o endereço escrito na parte inferior da foto, quase invisível sob a poeira. Era uma estrada rural que levava a uma região afastada que ela não visitava desde a infância. O lugar parecia engolido pelo tempo. Ao chegar, viu que não havia mais casa alguma, apenas ruínas cobertas por vegetação e restos de paredes chamuscadas. O ar tinha um cheiro de umidade e terra fria. Enquanto caminhava pela área, Helena começou a sentir flashes curtos, como relâmpagos dentro da cabeça. Viu uma figura correndo, ouviu gritos abafados, sentiu cheiro de fumaça. Mas tudo desaparecia antes que pudesse entender. Então, algo chamou sua atenção. Havia uma caixa de metal enterrada parcialmente na terra, como se alguém tivesse deixado ali recentemente. Dentro havia documentos velhos, fotografias ainda mais antigas e um relatório assinado com um nome que fez a respiração dela falhar: Dr. Mauro Lacerda, psiquiatra. Ele tinha sido médico dela quando criança. Pelo menos era o que sua tia Luísa comentara vagamente quando ela já era adulta. Helena sempre soube que havia vivido com a tia dos 7 aos 10 anos, mas nunca entendeu por quê. A tia sempre dizia que seus pais morreram em um acidente e que ela não deveria mexer no passado. A caixa continha ainda um laudo de internação infantil datado do ano em que Helena tinha 8 anos. O relatório descrevia crises de pânico, episódios de memória dissociativa e algo que a deixou completamente em choque, referência a um incêndio ocorrido na casa da família Moura que resultara na morte de 2 pessoas. Os nomes estavam borrados, mas um deles começava com H. E o outro com C. Helena sentiu as mãos tremerem. Ela não lembrava desse incêndio. Não lembrava de mortes. Não lembrava de ter sido internada. E naquele momento percebeu que talvez nada em sua vida fosse exatamente como ela acreditava. De repente, passos ecoaram entre as árvores. Helena se virou rapidamente, mas não viu ninguém. Apenas silêncio profundo, quase hostil. Ela voltou para o carro com a sensação de estar sendo observada. No dia seguinte, procurou sua tia. Luísa estava mais velha, a voz fraca, o olhar cansado, mas ainda carregava a firmeza de sempre. Quando Helena mostrou a fotografia e os documentos, a expressão da tia mudou completamente. O rosto empalideceu, os lábios tremeram, os olhos se encheram de lágrimas que ela tentou esconder. Helena exigiu respostas. E pela primeira vez, a tia não conseguiu fugir. Luísa contou que, quando Helena tinha 8 anos, um incêndio destruiu a casa onde moravam com os pais. Mas segundo ela, não foi acidente. Alguém provocou o fogo. Seus pais tentaram proteger Helena e esconder documentos comprometedores sobre uma pesquisa psicológica clandestina da qual o pai dela havia participado como cientista.
Eles descobriram que estavam sendo monitorados por um grupo influente e tentaram fugir. Não deu tempo. Luísa a encontrou vagando perto da casa em chamas, segurando o ursinho, em estado de choque. Helena foi levada para um hospital psiquiátrico infantil por ordem judicial alegando trauma severo. Mas, segundo a tia, havia algo muito estranho no hospital. O Dr. Mauro parecia mais interessado em manipular as memórias de Helena do que tratá-la. Luísa nunca soube exatamente o que fizeram com a menina, mas sabia que a memória dela sobre aqueles anos havia sido parcialmente apagada. O objetivo era eliminar qualquer lembrança que pudesse comprometer o grupo envolvido na pesquisa. Quando Helena recebeu alta, Luísa decidiu criá-la e nunca mais falar do passado, acreditando que isso a protegeria. Helena saiu da casa da tia com o mundo desmoronando dentro de si. Nada do que ela lembrava sobre a infância fazia sentido. E algo ainda pior aconteceria naquela noite. Ao chegar em casa, percebeu que a porta estava entreaberta. O coração disparou. Ela entrou com cuidado, mas o apartamento estava revirado. Livros no chão, gavetas abertas, documentos espalhados. Em sua mesa havia apenas um único envelope preto. Dentro, um aviso curto: pare de procurar. Ou vai lembrar do que não devia. Helena sentiu a ameaça como um peso no peito. Mas o pânico se transformou em determinação. No dia seguinte, ela começou a investigar registros antigos do Dr. Mauro. Descobriu que ele havia desaparecido anos atrás, mas seu nome aparecia em relatórios de uma organização privada chamada Instituto Valente, conhecido por pesquisas secretas envolvendo estudos de comportamento extremo. Uma das pacientes listadas, identificada apenas como H8, tinha exatamente a idade que Helena teria na época. Determinada a encontrar a verdade, ela localizou um dos prédios abandonados do Instituto Valente em uma cidade próxima. Viajou escondida, sem avisar ninguém. O local era assustadoramente silencioso. Dentro encontrou fichas, gravações e uma sala onde crianças eram monitoradas por câmeras antigas. Em uma das fitas, havia uma gravação de uma garota em estado de pânico, agarrada a um ursinho. A voz do psiquiatra dizia para ela esquecer o fogo, esquecer os gritos, esquecer tudo. Helena precisou pausar o vídeo. O sangue parecia gelo dentro do corpo. A garota era ela. Enquanto tentava controlar a respiração, ouviu algo caindo no corredor. Não estava mais sozinha naquele prédio. Alguém a estava seguindo. Ela correu pelos corredores escuros até encontrar uma saída lateral. Atravessou o mato alto, tropeçou, caiu, levantou. Conseguiu alcançar o carro e acelerar, mas viu pelo retrovisor um homem parado na porta do prédio observando sua fuga. Ao chegar em casa, encontrou outro envelope preto. Dentro havia uma foto dela mesma, tirada na noite anterior. No verso, a frase "Você está muito perto". E isso é perigoso para todos nós. Helena começou a viver em alerta permanente. Dormia pouco, vigiava janelas, evitava a rotina. Mas não desistiu. Revisando uma das gravações do hospital clandestino, encontrou um código escrito na parede da sala onde a criança aparecia. O código sinalizava uma coordenada. Decidiu seguir a pista. O local era uma antiga casa de campo registrada no nome de um dos diretores do instituto. Lá encontrou um quarto secreto por trás de uma estante. Dentro havia caixas com documentos, inclusive um diário do próprio pai. Ali havia descrições detalhadas sobre a pesquisa. Ele havia descoberto que a organização planejava utilizar crianças com traumas severos para testar técnicas de manipulação emocional para fins militares e corporativos. Ao tentar denunciar, virou alvo. O último texto do diário era um pedido de desculpas à filha, que ele sabia que seria perseguida mesmo após sua morte. Atrás do diário, havia uma gravação em um pendrive. A voz era da mãe, dizendo que se Helena um dia encontrasse aquilo, deveria saber que a amavam e que tentaram protegê-la, mas que algumas verdades eram maiores do que eles. Enquanto Helena chorava ouvindo a mensagem, ouviu barulho do lado de fora. Pessoas se aproximavam rapidamente. Ela apagou as luzes, pegou tudo e fugiu pelos fundos. A perseguição durou horas por estradas vazias, até conseguir despistar o carro desconhecido. Depois disso, Helena desapareceu por semanas. Mudou de cidade, usou hospedagens temporárias, investigou cada detalhe dos documentos. E então fez o impensável. Reuniu todas as provas, gravações e listas de envolvidos e enviou anonimamente para diversas redações jornalísticas e órgãos internacionais. Meses depois, o caso explodiu na mídia. O Instituto Valente foi investigado, membros influentes foram presos, arquivos secretos vieram à tona. O país inteiro ficou chocado com os experimentos realizados. Mas o nome de Helena jamais apareceu. Ela decidiu permanecer anônima. Não queria reconhecimento, não queria exposição.
Queria apenas paz. Um ano depois, ela retornou discretamente ao terreno onde tudo começou, onde a casa da infância havia queimado. Sentou-se no chão, respirou fundo e fechou os olhos. Pela primeira vez, não havia mais portas trancadas dentro dela. Havia dor e cicatrizes, mas também havia verdade. Helena percebeu que finalmente havia recuperado aquilo que a memória havia tentado destruir, a própria identidade. E pela primeira vez desde criança, sentiu que podia respirar sem medo.